Em sua estreia na Libertadores, o Palmeiras necessitava de uma vitória. Não exatamente aos moldes da qual foi. Sporting Cristal 2, Palmeiras 3. Bem no finalzinho, praticamente na última bola do jogo, até pela fragilidade do adversário. Não precisava desses contornos de dramaticidade do Palmeiras conquistar os seus primeiros pontos, seus primeiros 3 pontos. Mas conseguiu. É o típico jogo que a gente fala assim, se tivesse o Palmeiras perdido, ainda mais tomando 2 golaços, ou empatado, era jogo para corneta, era jogo para poder criticar. Jogo de Libertadores, o Abel inventando. Vou tentar transcorrer, vou tentar falar o meu achismo sobre as mudanças do Abel. Deu certo, não deu? Acabou dando porque o Palmeiras venceu. É o que a gente vai julgar, a vitória ou não vitória. É o que o Palmeiras necessita, né? Independente de jogar bem ou não jogar bem. Não jogou bem o Palmeiras. É bom a gente deixar bem claro. Mas antes de a gente nos aprofundar no assunto Palmeiras vencendo, estreando e vencendo na Libertadores, eu vou pedir de antemão, deixa o seu like, você que está conhecendo o nosso canal Lealdade Padrão, deixa o seu like, não deixa para o final do vídeo, já deixa agora, se inscreva no canal caso não for inscrito e compartilhar o conteúdo do nosso canal entre os seus. Mas o Palmeiras teve uma carga de sofrimento desnecessário. Palmeiras que mesmo fazendo sua estreia em Lima, no Peru, não pegou um estádio lotado, uma torcida que faz pressão. Sporting Cristal tem no máximo a terceira maior torcida do Peru, fica atrás do Universitário e atrás do Alianza Lima. Torcidas à parte, o Palmeiras não pegou um terreno hostil. Palmeiras jogou bola de início, né? Teve o controle, né? Se mostrou bem posturado na parte da defesa e tentando bolas esticadas, bastante bolas em demasia no Estevão, que saiu. Eu vou falar do esquema tático do Palmeiras. Estevão que saiu da ponta e foi para ala, meio que sendo um lateral pela direita e bem acionado, fazia as funções de lateral, ala e ponta. Foi um jogador híbrido, mas bastante acionado, não com muito brilho, mas depois de perder um gol feito, fez um gol empurrando a bola pro gol. Pelo amor de Deus, eu só não queria que o Estevão perdesse, aí ia assim ver o Cuiabá mesmo. Até que enfim, num jogo grande de Libertadores, o Estevão deixou sua marca, né? E que não pare por aí, que continue. Mas achei de um peso muito desnecessário o Palmeiras passar os apuros que passou mediante os gols que tomou, né? 3 zagueiros, 2 volantes e dar aquela liberdade para poder chutar na entrada da área. Não vou nem culpar o Everton dessa vez, que foi 2 golaços fora do alcance, mas a zaga tinha que chegar um pouquinho mais junto, mais dura, né? Então eu vou falar também da zaga do Palmeiras também mais à frente. Falar da proposta de Abel. Abel Ferreira que está vindo as declarações que deu em rota de colisão, falando da torcida, a torcida respondendo e aquele clima não muito amistoso, mas o que o torcedor palmeirense queria e ansiava, o que era? Uma mudança de postura, a começar pela comissão técnica, a começar pelo Abel. E a mudança de postura que queremos no Abel é fazer um Palmeiras jogar diferente, jogar melhor, porque em vista do que estava acontecendo até o último jogo, que foi contra o Botafogo, não fez nada de relevante. Os 2 jogos da final contra o Corinthians, menos ainda. Então o Palmeiras veio com classificações, com vitórias antes da final, meio que empurrando com a barriga. O ápice do Palmeiras não produzir nada foi contra o Corinthians. Num clássico que era a possibilidade do Palmeiras sagrar-se campeão, tetracampeão paulista, numa sequência. Não conseguiu. Por quê? Por falta de repertório. Falta também do puxãozinho de orelha do Abel na equipe, de uma mudança, um chacoalhão da qual houve hoje. O Palmeiras mostrou mais disposto. O Palmeiras, no início da partida contra o Sporting Cristal, se mostrou mais afim, né? Se mostrou mais
presente no campo de ataque, pelo menos com o controle da bola, mesmo não sendo efetivo, sendo massacrante como o torcedor palmeirense esperava e até tinha vontade que isso acontecesse com o Palmeiras dominando do início ao fim. Não, isso não aconteceu. Mas o Palmeiras de início, até antes de sair o gol palmeirense, o Palmeiras tinha, tinha um controle total das ações de jogo. O Sporting Cristal era muita bola levantada, bola esticada, muito parecido com o que o Palmeiras faz quando não tem a bola, fica tentando algo ao Deus dará, tentando a própria sorte. E nem sempre, quando você não tem um time brilhante e você fica só tentando jogadas sem ter um roteiro, sem ter um treinamento em cima disso, acaba não dando certo. Mas vamos falar das mudanças de Abel Ferreira, que ele foi botar justo num jogo de estreia de Libertadores, o Palmeiras vencendo, isso que a gente atenuou muitos erros que continuaram acontecendo. Abel Ferreira veio para essa estreia de Libertadores com 3 zagueiros. Me agradou de início, antes de começar a partida, não com a bola rolando, mas antes, eu gostei porque pelo menos ia deixar, em suma teoria, a defesa mais postada. Quanto mais gente, mais divisão das responsabilidades. O Abel Ferreira coloca a escalação do Palmeiras com Bruno Fux, Gustavo Gomes na referência no meio e Micael na esquerda. Bruno Fux na direita, Micael na esquerda e Gustavo Gomes voltando a jogar justo no jogo de Libertadores. Dos 3, Gustavo Gomes foi o mais lúcido, o que menos teve gracinha, espanou sempre a bola para frente, sem gracinha. Tanto Bruno Fux, que começou bem, foi definhando durante a partida, né, o nível dele começou bem, jogando sério, espanando, dando carrinho certeiro, começou a cair o seu nível, né, durante a partida, me caindo no meu desgosto, e Micael para mim foi o mais fraco dos 3. Por mais que eu gostei da presença dos 3, Micael, muita bola pingando, pererecando na frente dele, e ele esperando a bola parar no pé dele, e já dá um chutão e se livrar. Teve lances de algum raro brilhantismo, que Micael, ele deu aquele carrinho certeiro, na bola, limpando, como os zagueiros têm que fazer. Mas, se for colocar na balança, o futebol do Micael contra o Sporting Cristal foi mais recheado de erros do que os poucos acertos. Mas eu gostei da postura do Palmeiras, como eu estava citando. 3 zagueiros, desde que eu citei, e, no caso, 2 volantes. Eu estava imaginando no pré-jogo, no vídeo que eu fiz, se você não viu, dá uma parada aqui, vai lá ver. Eu citei que o Palmeiras poderia entrar com 3 volantes, mas entrou somente com 2. Emiliano Martinez e Lucas Evangelista. Não teria, né, a necessidade de entrar com 3 volantes, no caso, se você já tem 3 zagueiros. Então, deixando na zaga um Bruno Fux, Gustavo Gomes, Micael, Emiliano Martinez e Lucas Evangelista à frente da zaga, o Palmeiras mostrou, deu-se a entender que vai ficar bem seguro, dando mais liberdade para Estevão, para Piquerez, Felipe Anderson, Facundo Torres e principalmente a Vitor Roque. Vocês não precisam voltar. Eu tenho 5 caras aqui até para poder segurar as raras investidas, se é que ia ter, teve algumas, né? Coroado até em gols. E seriam os 10 jogadores de linha, 5 para defender e 5 para atacar. Então o Palmeiras não seria um time retraído, porque se você olhar simplesmente na escalação, 3 zagueiros e 2 volantes, Palmeiras retrancado. Não foi isso. Tanto que não foi o Palmeiras não precisou se retrancar, tirando a parte final da partida, quando conseguiu os gols, para poder sair vencedor. O Palmeiras estava bem posturado, só que não tinha produtividade. Isso que dava um pouco nos nervos, no caso do torcedor que vos fala, porque eu vi a zaga, quando exigida, teve falhas, né? Porque eu citei um pouco do Bruno Fux, que começou bem e foi definhando durante a partida. E Micael, com muitos mais erros do que acerto. Você vê, um Gustavo Gomes foi o melhor zagueiro, sendo que ele já vinha falhando em outras partidas antes da contusão. O que salvou muito o setor defensivo do Palmeiras foi a boa partida de Emiliano Martinez e Lucas Evangelista. E principalmente gostei bastante da partida de Lucas Evangelista, porque fez o que Richard Rios não vinha fazendo, desarmando e armando bem. É óbvio que um Lucas Evangelista tem um poder de marcação maior que o Richard Rios, só que na parte ofensiva, coroado até com o gol da vitória, mas
Lucas Evangelista é aquém no propor o jogo. Ele destrói melhor do que cria. Richard Rios é anos-luz melhor jogador criando e uma inutilidade marcando. Vídeo que ele já fez vários e vários jogos, clássico contra o Corinthians, dando vitórias ao Corinthians, né? E mais à frente, uma das surpresas da escalação do Abel não foi nem a presença dele aqui, de Estevão, não como ponta, mas como ala. Ele fazia meio que uma lateral direita, grosseiramente, porque ele ficou não enfiado na bandeirinha de escanteio, mas um pouco mais para trás, beirando a linha do meio de campo, mas praticamente beirando a linha de meio de campo, mas beirando a linha lateral. Então ele fez todo o corredor pelo lado direito. Já achei mais interessante, porque se deixar um Estevão enfiado na bandeirinha de escanteio adversária, você perde um Estevão. É muita bola esticada em vez de ter bola no pé. Estevão saindo de trás teve mais qualidade. Só que no caso, mesmo tendo a bola no pé, o que faltou para o Estevão foi o brilho dele. Faltou ele, eu achei no caso do Estevão, ousar um pouquinho mais, sair do dito ser previsível, do qual ele foi muito burocrático, ciscar para lá e para cá. Ele não queria passar por dentro do zagueiro adversário, tocava de lado, perdia a bola. Tanto que antes do gol dele, ele já tinha perdido um gol feito de cabeça. Ele quis tirar tanto do goleiro de cabeça que a cabeça acabou cabeceando para fora do gol. Eu achei inadmissível. Mas depois, com a bola rebatida, a sobra de uma bola, ele empurrou. Num lance de raro oportunismo, né? Teve a frieza de botar a bola para dentro. Pelo amor de Deus, não queria vocês terem que errar, né? Pelo amor de Deus, não faça isso. Falando do Estevão, agora mais à frente, Felipe Anderson e Facundo Torres e Vitor Roque seria o tridente de ataque. Felipe Anderson fazendo as vezes de 10, né? Meio que revezando um pouco com o Facundo Torres. Facundo Torres, mais uma vez, um jogo apagadíssimo. Até o Felipe Anderson controlando um pouco mais a bola, voltando, recompondo o meio, fazendo o jogo mais sujo, assim, no caso, para deixar, sei lá, um Estevão mais tranquilo pela ala direita. Mas uma partida aceitável de Felipe Anderson. Gostaria de ver mais. Mas Facundo Torres, uma completa inutilidade. Não mostrou o que veio, o que faz, o que quer, mas e pelas cifras que ele foi se investiram nele, mas ainda não honra o valor que foi investido. E na frente, Vitor Roque brigando muito, lutando muito, mas ele está naquela barreira ainda de ter que fazer o seu primeiro gol. Acredito ele pela capacidade que ele tem. Após o primeiro gol que ele irá fazer, espero que faça já contra o Sport, ou contra o Corinthians, ou contra o Cerro Porteño, que deslanche e faça mais gols, que o Palmeiras necessita desses gols. Todo esse esquema tático do Palmeiras que eu falo, de uma defesa mais fortalecida, um time mais combativo, o Palmeiras perdeu muitos gols. Quando o Palmeiras criou, a partir do momento que estava, principalmente na segunda etapa, no começo até a metade do segundo tempo, o Palmeiras criando vários e vários gols, chances de gols e perdendo. Tanto que em uma dessas tentativas acabou tomando os gols da forma que foi. Palmeiras ia ao ataque, não fazia. Bola nas costas, contra-ataque e Palmeiras se fechava, bem impedindo o contra-ataque e em lances de rara beleza, nos 2 gols, golaço fora da área. Não culpo o Everton, como eu tinha dito, mas eu culpo o sistema defensivo. Os 3 zagueiros, os 2 volantes, 5 jogadores com incumbências defensivas, permitir chutes, mesmo que forem, e foram mesmo de rara beleza, tinha que ter alguém para poder travar, impedir o chute. Eu acho que ele teve muita liberdade até para poder pensar, até escolher aonde chutar. Então, e não pode, o jogo de Libertadores, isso é inadmissível. Falando, agora estamos 2 gols do Palmeiras, foi o retrato da persistência. O Palmeiras foi coroado com a vitória, né? Fez por merecer. Por quê? Mesmo não jogando bem, mas por que o Palmeiras mereceu mais do que o Sporting Cristal? Porque é o melhor time e teve a insistência e a persistência. O Palmeiras não se abalou, não se abateu com os gols em seguida. O Palmeiras fazia gol, tomava de forma besta, bizonha. Um monte de jogador posturado. Teve, se não me engano, acho que foi ou foi o primeiro ou foi o segundo gol do Sporting Cristal, que você vê o jogador do Sporting Cristal, o peruano, com liberdade para poder chutar ao gol, podendo até escolher o canto, e 4 jogadores do Palmeiras amontoados, chegando lá pelo menos 1 ou 2 para poder travar. Não, ficou amontoado entre si. Foi um convite.
Então, mas os lances dos gols do Palmeiras que eu vou tentar retratar agora foi o retrato da persistência do Palmeiras, que o Palmeiras toma o gol e ia para frente. O Palmeiras não se abalou, o que era corriqueiramente o que estava acontecendo com o Palmeiras. O retrato não vou dizer da covardia do Palmeiras nos jogos passados, mas da ineficiência, da falta de efetividade, que é tomar um gol, o Palmeiras se definha, o time, a postura do time se esvai em campo. E ainda bem que isso não aconteceu. Pro bem do Palmeiras, pro bem do palmeirense, que sofreu muito assistindo o jogo, mas o lance do gol do Estevão, o primeiro gol do palmeirense, foi de bola levantada na área, bola pra lá, bola pra cá, sobrou pro Estevão fazer, ele só empurrou pro gol. Foi um gol que ele precisava fazer, até para dar um pouco mais de calma para ele, porque ele já tinha perdido um gol feito. Uma bola alçada, levantada na área, se eu não me engano, o Piquerez, ele fez o corredor, fez a tabela pelo lado esquerdo, ultrapassou, fez a ultrapassagem e já cruzou. Cruzou para a área e o Estevão veio da parte, meio que da lateral direita, se lançando atrás da zaga, pegando a zaga peruana desprevenida e cabeceou sozinho, muito pro lado e tirou até do goleiro, até do gol. Mas ainda bem que ele teve a calma, a sobriedade de poder marcar o primeiro gol. O tal da persistência palmeirense. O segundo gol, Piquerez, um recadinho pro nosso senhor Rafael Veiga, porque é assim que se bate um pênalti. Jogo decisivo, mete o dedão no meio, mas sem dó. Fica escolhendo lá e vira o quadril pra cá. Joaquim Piquerez fez como um uruguaio faz. Dedão no meio. Não quer inventar cavadinha, toquinho, olha para um lado, toca para o outro. Não. Pá, dedão no meio. Uma bica no meio. Se o goleiro pegar, entra com bola e tudo. Eu gostei. Essa é a postura de um time de futebol quando é Libertadores da América. Se o Palmeiras não jogou bem contra o Corinthians, já bem combalido, né? Que nada produziu contra o Palmeiras conseguiu perder um título pro Corinthians, contra um Botafogo, tinha tudo para ser um jogo mais franco. O Palmeiras também não produziu. O Palmeiras ia querer jogar com festividade, brincadeira do Sport Cristal. Eu nem esperei. Eu esperei e vi pelo menos um Palmeiras persistente, insistente. E o gol do Piquerez foi o retrato disso. A seriedade que ele bateu. Seriedade que faltou para Rafael Veiga contra o Corinthians. É desse jeito que se bate um pênalti em jogo grande. E para coroar e fechar a vitória palmeirense, o retrato da persistência, como dizendo, Richard Rios fez. Ele que já vinha sido criticado com justiça, né? Ele tem defensores, porque ele é um bom jogador, ofensivamente, ele é muito habilidoso, é o tal do que ele tem o drible de futebol de salão. Isso é notório, não tem como negar essa eficiência que ele tem, mais na parte defensiva. Ele peca muito. O Palmeiras já perdeu jogos importantes, principalmente derbys contra o Corinthians, clássicos, por causa da sua falta de pegada defensiva. Ele é volante. Se ele não sabe marcar, que ele vira o camisa 10 do Palmeiras. Ah, mas ele não pode sair do time. Então não pode botar Richard Rios para poder marcar. Se ele está sempre prejudicando o setor defensivo, tire ele da defesa. Tire ele da volância. Coloca ele como 10, como segundo atacante. Por ponta, inventa alguma coisa. Mas acabou sendo coroado e de cabeça. Gol que Flaco Lopes já teve a oportunidade de fazer de cabeça e perdeu. Flaco Lopes, mais um jogo, teve a oportunidade, entrou no segundo tempo e perde gols feitos novamente. Contra o Botafogo, na cara do goleiro, chutou em cima do goleiro do Botafogo. Agora contra o Sporting Cristal, cabecear para baixo, tal qual o Richard Rios fez, perdeu. Então, Richard Rios ofensivamente mais efetivo do que um Flaco Lopes. Os gols do Sporting Cristal, apesar de, como eu tinha citado, de serem golaços, mostrou ainda falhas do setor defensivo, mais encorpado, mais presente. Eu citei 3 zagueiros, 2 volantes, então 5 jogadores na incumbência de marcar para deixar os outros 5 criarem. Não pode tomar os gols que o Palmeiras tomou. Certo? O golaço no ângulo, longe do alcance do goleiro do Palmeiras, do Everton. O primeiro eu achei que daria para poder pegar. Achei que ele pegou o tal do bracinho de jacaré. Se ele esticasse mais o braço, mas foi muito
muito mole demais na jogada. Mas a gente apaga esses erros, passa borracha nesses erros, porque a vitória palmeirense encobre esses erros. Mas não deveria acontecer. E uma coisa para poder, agora já indo para a reta final do vídeo, repetindo e reforçando, uma coisa que eu gostei do Palmeiras foi a postura. Então, o futebol não foi brilhante, a forma de se jogar teve falhas defensivas e até ofensivas, mas o Palmeiras, uma coisa que eu gostei, não baixou a cabeça contra o Sporting Cristal. Sim, contra o Sporting Cristal. Mas um Corinthians, né, recém-campeão paulista, passou hiper dificuldades e perdeu em casa para um Huracan. O Palmeiras, contra o poderosíssimo, obviamente com ironia, né, poderosíssimo Sporting Cristal, que de poderoso não tem nada, extremamente limitado, o Palmeiras cumpriu sua obrigação. Palmeiras que pleiteia, o Palmeiras quer ser tetracampeão da Libertadores, tinha que vencer. E tem que vencer equipes desse nível. Tal qual em São Paulo com dificuldades, venceu em Córdoba o Tajeres. Então, Palmeiras e São Paulo cumpriram sua obrigação e o Corinthians não. Corinthians, no caso, em Sul-Americano, porque conseguiu a proeza de ser eliminado em pré-Libertadores. Não Libertadores, pré-Libertadores. Então eu gostei da postura do Palmeiras. Falhou em pontos? Falhou. O Palmeirense hoje pode com certeza comemorar mais a vitória do que o futebol produzido. Eu não esperava hoje o Palmeiras dar água para o vinho e jogar muito bem. O Palmeiras controlou mais a partida. Teve menos erros defensivos, apesar de ter tomado os 2 gols da forma que foi, 2 golaços, repetindo, reforçando, mas a postura do Palmeiras mais vibrante, não tão blasé, tão pálida, pobre no sentido de vibração num jogo importante, como aconteceu em 180 minutos contra o Corinthians, valendo taça. E o Palmeiras fez aquilo. Mas o Palmeiras contra o Sporting Cristal, equipe extremamente limitada, que deve perder com certeza no jogo do retorno em São Paulo, mas o Palmeiras fez a sua parte, cumpriu a sua obrigação. Então eu, palmeirense, satisfeito com o resultado. Todas as falhas que eu citei não podem ser esquecidas, mas também não vamos criticar, vamos reconhecer o brilho, a vontade e a luta de querer vencer, mesmo tomando os gols, já fazendo em seguida, para não deixar a moral baixar, a cabeça baixar e não ter forças. O Palmeiras teve forças, teve brilho, teve vontade. Então hoje o time do Palmeiras merece aplausos pela dedicação. Pelo futebol não, está muito longe. Hoje não foi nenhuma apresentação bonita. Mas o Palmeiras conseguiu o que o Palmeiras e o palmeirense desejava. Vitória. O Palmeiras ansiava por isso. E começar com o pé direito a luta pelo tetracampeonato. Então, já reforçando, né? Passando, fecha a conta e passa a régua. Você que não deixou o seu like no início do vídeo, que eu fiz aquele pedido, reforçando, deixa agora então, não deixa no início, deixa no final, deixa o seu like, se inscreva no canal caso não for inscrito no canal Lealdade em Padrão e compartilhe os seus, entre os seus, o nosso conteúdo para a gente poder aumentar mais e mais a visibilidade. Aí não se esqueça também de ver os nossos vídeos curtos, os shorts do YouTube e também deixar seu like também e compartilhar os vídeos curtos também, que também gera bastante engajamento. E, sem se esquecer, deixa o seu recadinho, o que você achou, o que você esperava do Palmeiras, se você está satisfeito com o futebol do Palmeiras, se não está, o que precisa melhorar, deixa aqui, eu quero saber a sua opinião também, e nisso a gente trocar uma ideia legal, né? Então, satisfeito com a vitória do Palmeiras, não com a apresentação, porque houve-se falhas, e até graves, mas a vitória apaga-se, ou esconde, macula, deixa em segundo plano as falhas que houveram. Então, feliz pela vitória, mas o Palmeiras precisa melhorar. Vai ter a sequência do Palmeiras, Sport Recife, em Recife, pelo Brasileirão, depois do meio de semana, na quarta-feira, Cerro Porteño, aqui em São Paulo, depois já é o Corinthians, no sábado, acho que vai ser em Barueri, mando do Palmeiras, aí depois vai rodando as rodadas aí, e espero que o Palmeiras melhore cada vez mais, porque precisa melhorar.
Feliz pela vitória, mas ciente que o que foi feito hoje foi o básico para poder cumprir a obrigação. Falta muito Palmeiras, mas feliz pela vitória.